Entrevista publicada dia 27 de fevereiro de 2004 pelo jornalista Edson Paz. João da Cruz Magalhães, o Ginego, ele era conhecido assim, ele dizia: minha avó me chamava de Cinego, que a turma transformou em Ginego. Nascido e criado em São João, tinha 76 anos, mudou-se para São Paulo em 1976. Foi homenageado pela escola Vem Me Ver no Carnaval no Carnaval de 2004 pela Unidos de São Geraldo, com o enredo Arila, Martini, Ginego e Agostinho apresentam Jojoucos e Balangandãs, saúdam o povo e pedem passagem para Sua Majestade o samba. Confira a curta entrevista com um dos sambistas mais antigos da cidade. Não sei se eu pronunciei certo a palavra ali do título não, viu, gente? Então o Edson pergunta: sua história de sambista começa? O Ginego responde: na época da guerra foi suspenso o carnaval, foi em 42. Em 45 não houve carnaval. Os pracinhas começaram a voltar em maio de 45. Em 46 começamos a sair. Em 47 fundamos um bloco, que logo virou escola de samba. A Depois Eu Digo foi fundada em 47 no Tijuco para sair no carnaval de 48. Ela desfilou de 47 até 1950 e depois houve uma folga na década de 50 e a escola volta na década de 60, só parando depois que eu fui embora, em 76. A gente levantava o tema e cada um dos grandes compositores ia trabalhar na música. A maioria dos diretores da São Geraldo são remanescentes da Depois Eu Digo. Com a volta dos pracinhas não houve uma espécie de carnaval, as escolas, os blocos, as baterias não saíram para saudar os pracinhas, não houve carnaval improvisado em maio de 45? Não, porque a gente vinha respeitando a lei do governo, que proibia aglomeração quase que em todo o território nacional. Se tivesse comemoração, poderia chegar a polícia e dizer: isso é uma conspiração. Depois que acabou a guerra, começou a liberar, foi liberando. Começou pelo Rio de Janeiro e Recife. Nós fomos considerados o terceiro carnaval do Brasil. Primeiro Rio de Janeiro, com o samba. Em segundo, Recife, com o frevo. E em terceiro, São João del Rei, com o samba. A revista Cruzeiro, naquela época muito divulgada, é que noticiava isso. A cidade estava sempre cheia de repórteres. Saía notícia na Cruzeiro. E naquele tempo existiam mais escolas e sambistas na cidade? Eram poucas agremiações, mas agremiações boas. Tinha concursos com primeiro, segundo e terceiro lugares. E nós tivemos aqui também ranchos, bailes, vários cordões. Era uma aglomeração de gente. Tanto o cordão como o bloco e o rancho sempre usaram instrumentos musicais. As escolas naquele tempo também usavam muito instrumento musical. Depois, a começar pelo Rio, foi caindo essa lei de usar instrumento, porque lá no Rio começou a eletrificação do som. Com isso, a gente aqui foi obrigado, as escolas, a parar de usar instrumento. Se bem que naquela época nós não tínhamos som, não. Era na garganta mesmo. Antigamente era exigência, a escola inteira cantava. Nos ensaios era observado, se a pessoa não cantava e não acompanhava, então a gente nem deixava sair. Antigamente, de ponta a ponta numa escola, você sentia a música, sentia a letra. Todo mundo cantava mesmo. As letras eram iguais às de hoje ou mais bonitas, mais poéticas? A letra do samba tem muito a ver com o compositor, né? Porque a escola dá o tema, né? Dá o enredo. E o compositor vai trabalhar. Há aquele compositor mais sentimental que faz uma música de acordo com ele. E aquele mais atrevido que faz uma música mais atrevida. Antigamente as músicas eram muito grandes. Aí depois a gente foi obrigado a diminuir para a facilidade do povo aprender, guardar. Eram aquelas estrofes grandes toda a vida, 6 ou 7 estrofes. E depois foi caindo, hoje são 4 no máximo. Antigamente não, era um cadernão. Nesses 30 anos de carnaval são-joanense, qual samba marcou o senhor? De todos os sambas, o samba que pegou mesmo são 2. Surpresa, que depois a Clara Nunes gravou em 1957, 1958. Outro que pegou também chama-se Lágrimas. Lágrimas porque o nosso fundador perdeu a mãe nas vésperas do carnaval. Ele disse para nós: esse ano eu não vou sair pela perda da minha mãe. Então foi feito um samba que homenageasse ele e dizendo que o samba continuava nas mãos dele ainda. O samba era cantando Lágrimas que o Roberto derramou, quando o apito entregou. Esse ano ele não vai sair. Roberto, o apito ainda é seu. Roberto, a nossa escola não morreu. E esse samba foi feliz que ele pegou. Surpresa, você disse que a Clara Nunes regravou? É de quem? Foi composição do Roberto, mas eu tenho as minhas dúvidas, porque há pouco tempo o J. D'Angelo pesquisou que esse samba já existia.
Mas na época, o samba que nós saímos, o samba era como de primeira mão. Agora eu não sei, porque o J. D'Angelo disse que pesquisou. Nós saímos com esse samba em 49, porque no primeiro ano que a escola saiu, 48, nós saímos com o samba do Rio, aqueles sambas de rádio, né? Já no segundo ano, saímos com ele, então tornou-se um hino nosso. A Unidos da São Geraldo, no enredo de 2004, fala da era Vargas. Você se lembra do clima em São João na data da morte de Vargas? Teve uma revolta porque ele era muito querido pelo operariado, né? O Getúlio deu bobeira de voltar pela segunda vez, porque a primeira vez ele foi muito querido. Eu estava no dia da morte dele viajando para São Paulo, e quando passamos em Volta Redonda e Barra Mansa, tava a bandeira meio pau e os operários tudo lá na praça. E lá então é que eu fiquei sabendo, o Getúlio suicidou e tal. Eu fiquei vendo lá de dentro do trem, contei pro pessoal do trem. Teve uns caras que me chamaram a atenção, tá conversando fiado e tal, e não sei o quê. Então, quando chegamos em São Paulo, tava um quebra-quebra. O comércio teve que fechar, porque o povo saiu pra rua. E aquelas casas que não queriam fechar, eles quebravam. Então a gente passou uns 3 dias sem poder sair na rua, porque naquela época eles faziam levantes. Mas depois foi indo e acalmou. Eu ainda não morava em São Paulo, mas todo ano tirava uma época para ir visitar minha mãe, e coincidiu justamente no dia 24 de agosto de 1954. Essa era Vargas, cantada pela São Geraldo, despertou no senhor um sentimento, uma saudade de quando o senhor ainda era um rapaz, do carnaval e das coisas daquele tempo? Não, não muito, porque cada escola aproveita o tema para fazer um enredo. Então uns fazem com pessoas ilustres, outros fazem com nomes de cidades, sempre o enredo nasce assim. Então contaram a história da época e convidando o filho do Agostinho, homenageando o Agostinho França, que já morreu. E o filho dele então representou ele, e me homenageando porque eu sou um dos mais antigos carnavalescos que tem vivo aqui em São João. Nos últimos 3 anos, são 43 assassinatos em São João. O último aconteceu em plena avenida, em pleno desfile oficial, diante do júri. Desses 43, a maioria eram jovens de 14 a 26 anos. Em janeiro, foi o neto do falecido compositor e sambista Agostinho França. Briga de gangue entre o Tijuco, onde no tempo que o senhor morou não tinha gangue, e a da região do Alto do Cristo. Eu conheço alguns filhos dele, do meu ex-parceiro e compositor Agostinho França, que são os mais velhos, né? Parece que 6 ou 7 filhos. Agora a gente acostuma tanto com a violência lá fora, em São Paulo, que quando você me informa disso, a gente fica pesaroso só pela pessoa, não em si pelo ato. Porque lá fora todo bairro tem criminalidade. Depois que instituiu a droga, virou comum, banal. Bem poucas famílias não tem um na família que não usa droga. Para nós que moramos em São Paulo, ou mataram fulano lá, ou quem foi, a gente não liga muito para esse fato não, né? Em qual bairro o senhor mora na capital paulista? Eu moro no Jardim da Saúde, antigamente Bosque da Saúde. Hoje tem a Estação Saúde do metrô, mas ela fica no Bosque. É um bairro remanescente da Vila Mariana. Antigamente a Vila Mariana abrangia todos esses bairrozinhos pequenos. Pequenos não, tem bairro lá bem maior que São João. O senhor foi para São Paulo em 74. Sua mãe morava lá. Foi por causa dela? Não, já estava falecida. Ela faleceu em 1956. Eu passei por uma dificuldade aqui em São João, sabe? E eu me senti tão humilhado que fui embora. Eu te digo, eu tenho comigo. Não sei se todo mundo tem essas coisas. Eu tenho comigo que eu fiz alguma coisa para São João, para manter o nome de São João, né? Eu sou músico, agora não, mas eu já toquei na Sinfônica, na Ribeiro Bastos, já trabalhei uma parte do Brasil com essas orquestras. Mas em determinado ponto eu sofri uma. Se eu falar, você pode achar que eu sofri aí uma calúnia, né? Acabei indo para a cadeia. E isso me deixou triste toda a vida. E eu não fui embora com a minha família toda porque os meus filhos estavam estudando, né? E eu não pude tirar eles. Mas eu praticamente fiquei separado da família, porque tive que deixar tudo aqui e tive que ir embora. Agora, depois que a minha mulher adoeceu, acabou falecendo também, e eu acabei ficando lá e estou com outra agora, né? A gente enraiza num lugar que depois, para mim, digamos, voltar para cá, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu, na idade que estou, vou abrir uma firma aqui. Lá eu tenho a minha firma de marcenaria e eu vou ficando lá enquanto eu posso trabalhar. Já estou aposentado. Se bem que a aposentadoria, se fosse boa, eu nem precisava mais trabalhar. Mas a minha aposentadoria é muito fraquinha, então eu continuo trabalhando. No dia em que eu não puder trabalhar mais, então... Mas o senhor pensa quando se aposentar ou não puder mais trabalhar, voltar para São João ou hoje a sua cidade é São Paulo?
Hoje a minha cidade é São Paulo. E agora, essa mulher que eu estou casado com ela, fiquei com ela é viúva também, tinha 3 filhos, e os filhos já têm netos. Eu considero todos a minha família. E é tudo difícil, porque tem o meu neto, a minha netinha, até a minha bisneta, né, que já tem. E então é muito difícil falar assim, vamos embora. Eu não sei o que vai acontecer. Nesses dias de desfile oficial do Carnaval, o senhor ficava na rua Arthur Bernardes e era cumprimentado por todos que passavam. Ao descer a porta-bandeira da Vem Me Ver, o senhor tirou o boné, colocou sob o braço, inclinou-se, cumprimentou a porta-bandeira e foi correspondido, beijou a bandeira. Essa respeitabilidade, cumprimentos, homenagem é comum? Isso aí eu acho que todo carnavalesco usa, sabe? Como se fosse um respeito, né? Se você conhece aquele casal, então você beija a bandeira. É uma atitude que a gente tem, como se estivesse glorificando aquela agremiação. Às vezes vêm outros componentes da escola e cumprimentam. Eu, pelo menos, sou muito cumprimentado, até porque sou um dos mais velhos aqui. Os meus colegas todos já passaram por aqui, foram tudo embora. Fico contente porque todos têm muito respeito por mim. E o Carnaval de São Paulo? O senhor frequenta ensaios, vai a desfiles? Já participei de um bloco, o Unidos da Americanópolis. Ajudei a levá-lo até o segundo grupo. Tive 5 anos participando. Depois parei. Era de São Bernardo. A apuração dos votos das escolas são joanenses, quarta-feira à noite, no Teatro Municipal. O senhor vai participar? Olha, com sinceridade, aí é que eu tenho que reclamar. Sou muito conhecido, muito homenageado, gosto de todos, mas eu nunca tive um convite nem para sentar na arquibancada. Em todo carnaval que eu venho, nunca recebi convite. Ou vem aqui na arquibancada. Assisto tudo de pé. Nessa parte aí eu dou um 0 para... Mesmo o senhor sendo homenageado pela Escola Unidos São Geraldo, o senhor não teve a gentileza? Nunca, isso nunca aconteceu. Já fui convidado para reuniões e toda vez que venho em reuniões dou palpites. Mas nunca fui convidado para nada. A arquibancada é tão grande, né? Eu não queria ficar lá no palanque junto com eles, não. Mas para sentar, né? Nunca liberaram, nunca convidaram. Mas eu também sou pirraçudo, eu também não vou, você entende? E teve um carnaval aqui em São João que eu passava cá embaixo na plateia. Ô, Junego, vem pra cá, vem pra cá. Que vem pra cá? Isso é maneira, vem pra cá. Ah, não, muito obrigado, eu preciso ir. É a mesma coisa que você está numa mesa fazendo uma refeição, já chega de cara e vai comer também? Se a São Geraldo for campeã, o senhor será homenageado 2 vezes? Não sei a pontuação que ela vai obter, mas se sair vencedor, ainda tem mais essa honra de ter saído com eles, viu? A Escola Unidos da São Geraldo, campeã em 2003, ficou em 7º lugar por perda de pontos devido ao atraso no primeiro dia de desfile e não ter se apresentado no segundo dia de desfile. Entrevista e redação, Edson Passo.